tudo bem? Como é que vocês estão? Antes de começarmos mais um vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o filme O Warlord. No silêncio profundo da noite, sob um manto de estrelas indistinguíveis, o olhar humano se perde na imensidão, confrontado com a esmagadora evidência de um universo que se estende muito além da nossa compreensão imediata. Cada ponto de luz, uma promessa distante, um sol ardente, uma galáxia inteira, ecoa uma verdade primordial. Somos habitantes de um palco de proporções incalculáveis, onde o tempo se mede em éons e a distância em anos-luz. É a contemplação que inescapavelmente nos diminuiu, mas que paradoxalmente nos eleva ao despertar a chama da curiosidade mais antiga e profunda. Essa centelha de admiração é o nosso ponto de partida. Não uma simples observação do firmamento, mas uma imersão na própria tapeçaria da existência. A cada respiração, o ar que preenche nossos pulmões é composto de elementos forjados em estrelas moribundas, uma ligação cósmica que transcende o tempo e o espaço. Sentimos o peso do mistério, a gravidade das perguntas que se repetem desde os primeiros vislumbres da consciência. De onde viemos? Qual é o propósito dessa vasta arquitetura da matéria e energia? E qual o nosso lugar como seres efêmeros nesse drama eterno? A vida moderna, com o seu ritmo frenético e suas distrações incessantes, muitas vezes nos afasta dessa conexão intrínseca com o cosmos. Perdemos a noção da nossa insignificância e, ao mesmo tempo, da nossa extraordinária capacidade de discernimento. É fácil esquecer que somos o resultado de bilhões de anos de evolução cósmica. Partículas de poeiras estelar que ganharam a capacidade de refletir sobre sua própria origem. Mas quando nos permitimos silenciar o ruído e olhar para cima, a verdade se impõe. O universo não é apenas um pano de fundo, mas a própria essência da nossa existência. Galera, lembrando que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. O desafio não é apenas conceber a escala do universo, mas internalizá-la, permitindo que ela reconfigure nossa percepção de nós mesmos e do nosso lugar.
estamos prestes a desbravar os conceitos mais grandiosos e da cosmologia moderna, transformando abstrações em narrativas que ecoam a beleza e a brutalidade da criação. Preparamos-nos para testemunhar o nascimento do espaço e do tempo. A dança gravitacional que formou as estruturas gigantescas do cosmos e a misteriosa energia que impulsiona para o destino incerto. Esta é uma exploração da nossa casa, a única que conhecemos, e da história que a define. Uma história que começou em silêncio primordial, um silêncio que se rompeu, não com um grito mas com o surgimento de toda a realidade. Um inferno de energia e matéria em expansão que bilhões de anos depois nos permite contemplar o espetáculo. É uma narrativa de vigilância cósmica, onde cada partícula, cada força, cada evento é um observador silencioso. E nós somos os recém-chegados, tentando decifrar os sussurros de um passado que é, em última instância, o nosso próprio. De fato, ao contemplarmos essa herança cósmica, somos imediatamente confrontados com uma dimensão de tempo e espaço que desafia a intuição cotidiana. Cada fóton que atinge nossos olhos vindo de uma galáxia distante carrega consigo não apenas a imagem de um corpo celeste, mas um fragmento de seu passado, uma cápsula temporal que viajou por milhões ou até por bilhões de anos. Não é apenas a distância que nos assombra, mas o vazio esmagador que a preenche. Um silêncio intergaláctico tão profundo que faz a própria escuridão parecer densa. Imagine a vastidão incalculável entre as estrelas, entre as próprias galáxias. Um espaço quase perfeito de vácuo, pontuado apenas por partículas errantes e os vestígios mais tênues da radiação. Essa imensidão vazia é tão fundamental para a estrutura do cosmos quanto a matéria que a habita. Mais profundamente, essa viagem luminosa estabelece um limite fundamental para a nossa percepção. Há um horizonte cósmico, uma fronteira de luz além
da qual nenhum sinal jamais conseguiu nos alcançar desde o alvorecer do universo. Não é uma barreira física, mas temporal, o limite do que a luz teve tempo de percorrer até nós desde o Big Bang. Pense nisso, como uma bolha de observação cujo raio se expande conosco, revelando gradualmente mais do passado longínquo do que o que está além dessa esfera de detectabilidade. Permanece oculto um reino de mistérios que talvez nunca possamos desvendar diretamente, mas cuja existência inferimos pela lógica das leis físicas. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, dê seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Galera, já volto.
Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, dê seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Consequentemente, o universo não é um palco estático. Desde o seu início vasto, ele tem sido um processo dinâmico de expansão incessante. Essa dilatação do próprio tecido do espaço e tempo é o que estica a luz de objetos distantes, tornando-a mais avermelhada, um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho cosmológico. É essa assinatura que nos permite mapear não apenas a localização, mas a velocidade e a distância de galáxias distantes, revelando uma história de afastamento contínuo, este movimento intrínseco e é a própria pulsação primordial do cosmos, definindo a arquitetura de tudo que vemos. É crucial notar que essa expansão nos permite vislumbrar uma das mais antigas fotografias do universo, a radiação cósmica de fundo em microondas. Este é o eco difuso do Big Bang, a luz mais antiga que podemos detectar, proveniente de uma época em que o universo tinha apenas cerca de 380 mil anos de idade e era uma sopa quente densa de plasma. Antes disso, era opaco, impenetrável à luz. A RCFM, portanto, é a prova tangível do nosso começo vasto. Um brilho remanescente que permeia todo o espaço com um calor residual de um evento primordial de promoções inimagináveis. Sua uniformidade com minúsculas flutuações contém as sementes de todas as estruturas que viriam a existir. Sob essa luz, nossa capacidade de decifrar esses sinais cósmicos não é apenas uma proeza intelectual, mas uma forma de nos reconectarmos com a nossa gênese. Somos, de certa forma, os olhos e a mente do universo, os únicos capazes de olhar para trás no tempo, através da luz e tentar compreender a narrativa de sua própria criação. Ao fazê-lo, não estamos apenas aprendendo sobre exterior, mas desvendando as condições que permitiram a nossa própria existência. A vastidão do começo não é apenas a medida de tamanho, mas uma promessa que a história continua a se desdobrar e nós somos parte integrante desse espetáculo em constante evolução.
Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Adentrar a gênese do cosmo exige que se transcenda a mera observação do seu volume para mergulhar na própria natureza do seu nascedouro. Não se trata apenas de uma explosão colossal, mas de uma transição de um estado de potencialidade inimaginável para a realidade que conhecemos. Imagine por um instante um vazio que não é meramente a ausência de algo, mas um campo fervilhante de energia latente, onde as leis da física se entrelaçavam de maneira que hoje mal podemos conceber. É nesse limiar primordial que flutuações quânticas ínfimas e imprevisíveis não eram anomalias, mas a própria essência da existência. Afinal, a quebra de uma simetria primordial, um momento de desequilíbrio cósmico, foi o catalisador que permitiu que esse potencial se manifestasse. Pense nos campos fundamentais que hoje regem o universo: a força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a gravidade, como facetas unificadas de uma única realidade e indissociáveis em temperaturas e densidades extremas. No instante da criação, esse estado de unidade se desfez, liberando essas forças para agirem de forma independente, moldando a matéria e a energia que surgiriam. Cada uma dessas forças, com sua própria assinatura e alcance, começou a esculpir o tecido do espaço-tempo, de maneira específica, determinando a interação que permitiriam a formação de estruturas complexas. Consequentemente, a própria identidade da matéria e da antimatéria e a sutil assimetria entre elas foi definida. Neste palco inicial, uma diferença minúscula, mas crucial na sua criação e aniquilação, talvez em um bilhão, foi suficiente para garantir que houvesse um excedente de matéria. Sem esse desequilíbrio fundamental, o universo que hoje observamos seria um vazio de fótons, sem estrelas, sem galáxias, sem nós. É um testemunho de precisão dos parâmetros iniciais, uma calibração tão fina que beira a inexplicável, que permitiu que a matéria prevalecesse e eventualmente se organizasse. Além disso, a uniformidade surpreendente do universo em grande escala, aliada às suas heterogeneidades microscópicas, aponta para um período de crescimento exponencial inimaginável em seus primeiros momentos. Essa fase que alguns chamam de inflação cósmica não foi apenas uma expansão, mas um estiramento do próprio substrato do espaço-tempo, suavizando quaisquer irregularidade e garantindo que as sementes da estrutura fossem distribuídas de forma quase perfeitamente homogênea.
Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. O que seria, o que parecia caos inicial, era na verdade um projeto arquitetônico em gestação, onde as menores variações de densidade seriam os pontos de atração gravitacional para futuras galáxias e aglomerados. Portanto, o silêncio que precedeu a grande irrupção não era um vácuo inerte,
mas um caldo de potencialidade quântica. E o de que se seguiu foi a manifestação ordenada, ainda que caótica em sua energia, das leis fundamentais da natureza. Cada disparada nesse primordial de energia não era aleatória, mas um próton, um nêutron ou um elétron ou uma partícula fundamental, obedecendo às regras intrínsecas que determinariam seu destino. A missão nesse cenário cósmico não era de vigilância passiva, mas de um desdobramento ativo de possibilidades, onde as condições iniciais eram a chave para a sobrevivência e a evolução de tudo o que viria a ser. A complexidade que hoje nos maravilha é um eco direto das condições e das interações que se estabeleceram naquele primeiro e fugazes instantes.
Partir daquele caldeirão de energia primordial, a matéria, antes dispersa de forma quase homogênea, começou a se agrupar, esculpindo as primeiras formas da realidade visível. Não foi um processo instantâneo, mas uma dança gravitacional lenta e inexorável, onde as menores variações de densidade, outrora meras flutuações, tornaram-se núcleos de atração, os pontos de partida para a construção de todas as estruturas que hoje habitam o cosmos. Essa auto-organização é a assinatura mais grandiosa do universo, transformando o informe em arquitetura. Imagine ilhas cósmicas, cada uma com um turbilhão de bilhões de estrelas, poeiras e gás girando em torno de um centro gravitacional. Estas são as galáxias, os tijolos fundamentais da arquitetura universal. Observamos sua diversidade estonteante, espirais majestosas com seus braços em redemoinho, elípticas, massivas e mais uniformes, e as irregularidades caóticas e vibrantes. Cada tipo narra uma história diferente de formação e evolução, forjadas por colisões monumentais ou por lento acúmulo de matéria ao longo de éons. E galera, esse foi mais um resumo do nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. E para você que já é inscrito, muito obrigado por ter ficado até aqui. Beijos e até a próxima.